O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão traz mais um depoimento. Uma atriz que estava me dizendo aqui que vai fazer 40 anos de carreira, que maravilha, e que vai conversar com a gente sobre a belíssima carreira que ela tem no teatro, na televisão, cinema, rádio. Eu estou hoje aqui com Eliette Cigarini. Tudo bom? Olá, tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade, né, de poder falar um pouco sobre esses 40 anos no ano que vem. Que maravilha. Em 2025 eu completo 40 anos, porque estreei em 1985. Beleza. Querida, o seu nome artístico, o seu nome de batismo, onde você nasceu e a data de nascimento? Muito bem. Eliette Cigarini, nome de batismo. Nome artístico, Eliette Cigarini com um A mais por numerologia. Nascida em São Paulo, capital, em 11 de fevereiro de 1963. Quando é que você sentiu que o palco e a TV eram o seu destino? O teatro apareceu por acaso na minha vida. Eu tinha uma carreira no mercado corporativo, comecei a trabalhar muito cedo. E um dia, numa crise, né, de profissional, uma amiga me levou para um curso de teatro. E quando eu entrei nesse curso de teatro, 6 meses depois eu estava fazendo esse próprio curso e lá eu decidi que era isso que eu gostaria de fazer para o resto da minha vida. E você teve como mestre um dos grandes nomes do teatro brasileiro. Conta isso pra gente. Bom, eu posso dizer que eu estive na casa desse grande mestre, né? Porque lá do Antunes Filho, do CPT, do Centro de Pesquisa Teatral, e lá nós fundamos um outro grupo, que foi o Grupo de Arte Boi Voador. Lá nós ficamos 2 anos e depois esse próprio grupo teve a sua própria casa por mais 8 anos, tendo 10 anos de existência. E aí a direção desse grupo era o Ulisses Cruz. Ok. Muito bem acompanhada desde o início. Sim, aí o grupo chamava-se Grupo de Arte Boi Voador. Muito legal. Vamos passar um pouquinho o teatro e vamos chegar na televisão e de repente o público conhece Eliette por um papel que talvez tenha sido um presente para você. Vamos falar de Éramos 6 no SBT e da Carmencita? Sim, foi a primeira novela, um carinho imenso, né? Esse papel aconteceu depois também do teatro, porque foi o teatro, eu estava em cartaz na época com uma peça chamada Tamara, recebi várias indicações de prêmio por essa peça. E aí o Newton Travesso me chamou, né, para fazer esse trabalho e para fazer um trabalho também de preparação de atores novos que estavam entrando, né, na época, e dos mirins, né, dos atores jovens, né, na época, Caio Blá, Wagner Santisteban e tantos outros que aí estão no mercado até hoje, né? A Carmencita foi algo inusitado, né? Um momento desbravador da teledramaturgia, inovador também, e que marcou minha carreira até os dias de hoje, porque as pessoas reconhecem esse personagem até hoje. Que bom, né? E como é que era estar na frente das câmeras e ao mesmo tempo estar por trás das câmeras? Bom, eu tenho este dom que foi descoberto inclusive nesse momento. A partir daí eu passei a dar aulas de teatro. Até hoje eu dou aulas de teatro, já dei aulas de teatro em São Paulo, no Rio de Janeiro, em todas as escolas, né, de formação de atores. E eu descobri que eu gosto muito de trabalhar com ator, eu gosto muito de formar ator. Tive essa oportunidade de dirigir algumas vezes, né, televisão, mas eu não gosto de trabalhar atrás da televisão, dos bastidores. Eu gosto de estar na frente das câmeras e gosto de dirigir teatro, que é diferente, né? O estúdio, eu acho ele é meio claustrofóbico para mim, Apavora sabe? um pouco. Fica, porque quem trabalha em televisão fica horas dentro de estúdio. E essa parte não é para mim. Eu gosto de dirigir, isso sim. E editar no teatro. Quando você faz o sucesso, a novela Éramos 6 fez um sucesso, todos vocês, você contracenando com Tarcísio Filho, que vinha da Globo e tal. Bom, aquilo mexeu muito com você? Você de repente achou assim, ai, agora só vou fazer TV? Não, foi uma conquista. Não, porque essa novela apareceu quando eu já tinha 10 anos de carreira. Eu já tinha feito
trabalhado na TV Cultura por 5 anos e meio, numa outra função, aprendi muito de televisão, inclusive, lá, apresentando um programa de saúde, chamado Saúde, inclusive, que era subsidiado pela Secretaria de Saúde na época. E essa novela apareceu depois de 10 anos, o teatro já fazia parte da minha vida e eu já sabia que sempre eu retornaria ao teatro. A televisão ocupou alguns anos da minha vida, né? Foram 12 novelas, então os primeiros 5 anos que eu comecei a fazer televisão, eu não conseguia muito me dividir. Principalmente quando as gravações não eram aqui em São Paulo, as gravações eram no Rio de Janeiro. Época da Globo. Época de Globo, né? E de Record, porque eu trabalhei muitos anos na Record, né? Então, nesse momento, às vezes, era um pouquinho mais difícil, principalmente por conta de ponte, família, dividir essas coisas todas, era difícil de estar fazendo as duas coisas simultaneamente. Mas eu nunca parei de fazer teatro. Tanto que nesses 40 anos, eu tenho mais de 30 peças no meu currículo, né? E dirijo também, eu tenho uma companhia de teatro que eu já montei, essa companhia de teatro especializada em obras de William Shakespeare. E das 39 peças do Shakespeare, eu já estudei, dirigi e montei 15 peças. Esse ano somaram-se 15 peças. Então, sempre o teatro foi a minha casa de retorno, sabe? Meu porto seguro. Que bom. Quando você vai para a Globo, lá no comecinho dos anos 2000, né? 2000. 2000 exatamente, fazer Laços de Família, um personagem que impactou, porque na verdade você tinha do lado do galã José Maia e tal, né? A esposa do José Maia. Isso mexeu um pouco com você ou fazer Laços de Família foi apenas mais um trabalho? Foi apenas mais um trabalho, não mexeu tanto comigo, mas é claro, a gente não pode negar, né? Sempre foi, a Rede Globo sempre foi um lugar que a maioria dos atores sempre desejaram estar. Eu tinha tido já a oportunidade de fazer participações, mas nunca ter um personagem mesmo numa novela. Exatamente, fazer uma novela, né? Na Rede Globo não tinha tido essa oportunidade. Então foi realmente uma experiência gratificante, uma conquista, sem dúvida, né? Não há como a gente não pensar dessa forma. Não há um ator neste Brasil que não deseja estar numa novela das 9 da Rede Globo. Então isso realmente foi muito gratificante. Mas eu sabia também o desafio que seria, né? A partir daí, de fazer outras novelas, de ter outros papéis tão bons quanto aquele que eu tive. Então, foi um desafio, sim. Faz parte da história do ator, né? Faz parte. Vamos voltar um pouquinho e falar sobre a quantidade de comerciais, de spots para rádios que você gravou. O pessoal talvez não conhecesse a figura da Eliette Cigarini, mas conhecia a voz. Muito. Porque eu fiz não só spots para rádio, mas eu fiz muitas narrações, principalmente para a TV Cultura, no período que eu estive contratada, que foram 5 anos e meio, bastante tempo. Então, muita gente, quantas e quantas pessoas, né, não me reconhecem mesmo, viram o rosto para ver quem é pela voz. Então, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer narrações, acho muito prazeroso. Primeiro porque é distribuir conhecimento, né? E, ao mesmo tempo, também adquirir conhecimento. Gravar comerciais é um desafio para o artista, porque você tem 15 segundos, 30 segundos para passar o seu recado, mas é um trabalho prazeroso? É prazeroso, todo o trabalho do ator é prazeroso, né? É diferente, é algo mais específico mesmo, um pouco mais comercial. Eu confesso que nos primeiros 10 anos da minha carreira, a publicidade foi meu meio de ganho mesmo, minha sobrevivência. Contribuía muito, né, para complementar os meus ganhos. Isso é a realidade da maioria de grandes atores até hoje, né? Que conseguem ganhar um bom cachê por fazer uma publicidade. Né? Hoje as publis, né, na internet. O que acontece é que é muito parecido com o cinema. Então, por eu ter feito
muita publicidade, eu aprendi muito, porque é muito detalhista. Podem ser 15 segundos, podem ser 30 segundos, mas às vezes uma publicidade pode levar uma semana de gravação. Entende? Eu já tive oportunidade de fazer trabalhos cuja locação não era aqui no Brasil, era fora do Brasil. Fora do Brasil era 2, 3 dias de gravação. Aqui tinha no estúdio também. E tudo isso se transformava em 30 segundos. Entende? Mas você tem um retorno muito grande, né? Porque o público brasileiro sempre curtiu muito publicidade, né? Sim. E eu fiz parte de uma época que eu tive uma campanha que foi a da Melicinha, eu fiz 7, 8, 9 filmes, que ficou muito famosa, né? A Melicinha com a pochetezinha, a Melicinha com cada uma, né, era a Melicinha com mais algum adereço para criança. Fez um sucesso absurdo. E era uma época que se aproveitava muito os atores para fazer publicidade. Eu aproveitei. Essa que é a Que verdade. bom. Você faz algumas novelas na Globo, enfim, alguns trabalhos na Globo, e depois volta para São Paulo. E a gente fala para São Paulo, a gente fala de Record, né? O pessoal não sabe que as gravações são feitas no Rio, na sua maior parte, né? Sim. Mas a gente sempre associa com São Paulo, É né? verdade. Mas enfim, aí você faz Mas eu SBT... cheguei a fazer novela aqui em São Paulo, nos estúdios daqui. Acho que o Louca Paixão foi aqui, não foi? O Louca Paixão foi aqui, exatamente. Louca Paixão foi uma produtora independente que produziu para a Record. Mas eu fiz o Roda da Vida, que foram nos estúdios da Record aqui em São Paulo. Tá. Depois é que eles levantaram, né, aquele complexo, o REC 9. Né? Depois é que eles levantaram. E foi aí que eu fui para lá. E foram 8 anos consecutivos de trabalho lá. Legal. Eu queria te perguntar assim, fazer novela de época ou fazer novela bíblica é um trabalho muito maior para o ator, porque você sai do seu dia a dia completamente? Fazer novela de época é muito interessante. Éramos Seis foi uma novela de época. Depois a outra oportunidade que eu tive foi fazendo... As Pupilas? Né, não fiz As Pupilas. Depois a outra oportunidade foi fazendo História de Esther na Record. Sim. Né, que foi uma retomada, né, das novelas bíblicas, que foi uma minissérie, na verdade. E porque tinha esse caráter de minissérie, foi uma delícia fazer. Foi muito bom. Depois eu fiz José do Egito, mas aí já foi uma participação, não foi a novela inteira, foi um mês mais ou menos que eu fiz. E é muito gostoso, é muito prazeroso fazer, né? Você ir para uma época completamente diferente dessa. Então exige estudos, pesquisas, em busca de referências. Então é muito prazeroso fazer. E por que o brasileiro, de repente, gostou de novelas bíblicas? Porque de novelas de época ele sempre gostou. Como é que você explica essa? Porque é uma vertente única da Record hoje, né? Sim. Bom, primeiro, por ter esse cunho evangélico, a emissora, sem dúvida, mas o Brasil é católico por natureza, ou cristão por natureza, vamos dizer assim. E a base, né, dessas religiões é a Bíblia. Então, de toda forma, eu acho que atende um público muito grande. É do interesse de um público muito grande. Mesmo que não seja católico, mesmo que não seja cristão, pela história mesmo, por retratar um dos livros mais antigos, né, que você tem conhecimento, que é a Bíblia. Um personagem que a Eliette não fez ainda hoje, seja no cinema, na TV ou no teatro, e que você gostaria muito de ser convidada para fazer? Nossa, são uma especialista em Shakespeare vai falar de Shakespeare, não? Não diria que seria Shakespeare. Eu não sei, eu não tenho assim... Eu tenho vontade de fazer mais trabalhos de época, sabe? De ter personagens desafiadores. Toda hora eu me apaixono por um personagem diferente. Eu não posso dizer que eu tenho eu gostaria muito de fazer este personagem, sabe? Mas eu gosto de desafios. Então, toda vez que eu penso num novo trabalho, eu penso assim, eu quero um personagem que me desafie muito. É somente isso mesmo. Dos que você fez até hoje, qual mais te desafiou? Tamara, esse personagem que eu fiz no teatro,
né? Eu posso dizer que talvez a Rebeca, de História de Esther, me desafiou bastante por ter aquela questão toda de trazer uma tradição judaica de 400 anos antes de Cristo. Tudo isso me desafiou bastante. Eu acho que a Silvia, de Laços de Família, eu acho que me desafiou muito, porque os textos de Manuel Carlos não são fáceis, né? Eram cenas muito fortes, muito densas, que me exigiu bastante. Então, eu fico feliz por ter tido esses desafios e ter tido esses privilégios. Que bom. E a gente por poder te ver em todos esses desafios. Quando você mais ou menos já respondeu isso, mas enfim, quando você não está na telinha e a gente não está vendo nas novelas, você está nos palcos. Nos palcos. Hoje, onde as pessoas te encontram? Me encontram no Teatro UOL fazendo a peça Ainda Dá Tempo, de Jeff Gold, direção de Isser Korik, com um elenco maravilhoso, uma comédia muito deliciosa que fala sobre relacionamentos. Nós estamos em cartaz desde abril, estamos fazendo um grande sucesso. E aí esperamos ainda, né? Todos Ficamos aqui. agora até setembro de 2024, eu não sei até quando que esse vídeo, que eu espero que ele vai fique ficar muito tempo, né? Mas nós ficamos até setembro deste ano, fazendo Ainda Dá Tempo aqui nesse teatro. Ó, com certeza. Depois esperamos viajar, fazer outras coisas com a peça também. Tá. E em termos de TV, você tem alguma coisa em vista? Não, não tenho. E, na verdade, eu preciso me mobilizar para isso. Eu acabo me dedicando tanto para o teatro, tanto para dar aulas, que é um lugar que eu preciso me candidatar, eu preciso me disponibilizar. Eu não tenho me disponibilizado muito, né? Porque eu tenho uma companhia de teatro, me ocupa bastante. Claro. Né? E nesses últimos 10 anos eu investi bastante nessa companhia, para ela ter uma solidez, para ela ter um nome, né, para ela ter um histórico de trabalho, para ter um currículo, né? Então eu dediquei bastante. Então agora ela está com esse currículo, então eu tenho pensado ultimamente, sim, bastante em retornar. Mas você não trabalha nos espetáculos que você produz e dirige na companhia? Na companhia eu dirijo. Tá. Atualmente, nos últimos tempos, eu somente dirijo. Mas eu tenho vontade de não só dirigir, mas também estar em cena. Isso faz parte ainda dos meus projetos. Mas o fato que eu fico tão envolvida com as produções e com a própria direção, que eu acabo não conseguindo uma brecha para fazer um personagem. Né? Hoje eu tenho paixão por dirigir tanto quanto o de atuar. Né? Me satisfaz plenamente, até um perigo, eu não posso fazer isso, porque senão eu acabo dedicando um pouco mais ao teatro, entende, do que, ou melhor, a direção, do que a atuação. Então, ter voltado, o último espetáculo que eu fiz, inclusive, foi aqui, né? Foi em 2019, um semestre antes de estourar a pandemia. E durante toda a pandemia eu fui dedicando à minha companhia, né? E agora, depois da pandemia, esse é o primeiro espetáculo que eu volto para os palcos. O seu último trabalho em TV foi? Meu último trabalho em TV foi José do Egito, na Record. Esse foi meu último trabalho. Tá. E você acha que a TV está, para a gente terminar esse papo muito gostoso, mas a gente tem um tempo aí, claro, né? É. Você acha que a TV está esquecendo um pouco os bons e veteranos atores? Eu acho que a televisão, se a gente for pensar em TV aberta, que hoje está mais disponível também, não só na TV aberta, né? Ela sempre leva em consideração uma questão mercadológica, né? Então, quem está em evidência em alguma situação, eu acho que está dentro, né, do propósito, né? Porque as televisões, as emissoras, elas vivem, né, do patrocinador, das pessoas que apoiam. Então, eles precisam sempre dessas pessoas que estão em televisão e um pouco mais em evidência. Mas eles vão chamando as pessoas, sazonalmente, as pessoas de teatro, né? Agora, hoje em dia, há inúmeras oportunidades para o ator, né? Tem muitas produtoras produzindo seriados, minisséries, até mesmo novelas. Então, eu acho que tem
várias vertentes, né, pro ator hoje em dia. O fato é que, como eu disse, eu acho que cada vez mais, e eu acho que é absolutamente correto, né, o ator precisa se disponibilizar de alguma forma, né? Eu estou falando isso por conta também de não ter uma ilusão, até dos novos atores, né? De achar, a partir do momento que você é conhecido, você será eternamente chamado, você será eternamente reconhecido. Não, é como qualquer outro trabalho, você precisa estar em atividade. E se reciclar também, E se reciclar, e se disponibilizar, né? Você ficar aguardando ser chamado, não é essa a realidade do ator, entende? Porque muita gente acha, né? Você, a partir do momento que você é conhecido, seu telefone não para de tocar mais. Você sempre será chamado e sempre será convidado. Não. Há que se ter um investimento para se conquistar aquilo que se quer. Então, oportunidades hoje, em vista de quando eu comecei, né? Porque quando eu comecei de telenovela só tinha a Rede Globo, não tinha mais nada. Hoje não, hoje as oportunidades são inúmeras. Então, é uma questão de ter objetivo, de se disponibilizar. Então, eu não acredito nessa questão, sabe? Porque senão acaba tendo um tom um pouco melancólico, sabe? Com um certo ranço, achando que há uma certa injustiça. Eu não acho nada injusto. Eu acho que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e que cada um traça o seu caminho como bem deseja. Muito bom. Mas relembrando que 6 meses em cartaz, portanto você está no auge. Olha aí, merece muitos convites. Eu estou muito feliz, né, com esse projeto. É uma peça muito, muito divertida. Eu amo estar no teatro. Que bom, né, que apareceu essa oportunidade de eu voltar aos palcos e não ficar só dirigindo. Então, ótimo. Eu estou muito feliz mesmo e espero que você, se estiver assistindo e nós estivermos em cartaz, que você venha nos prestigiar. Ótimo. Eliette, muito obrigado em nome do Museu Brasileiro do Rádio da TV. Muito Vai obrigada. ficar disponível aí no YouTube para todo mundo conhecer mais do seu trabalho. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade e muito obrigada. Ótimo. Obrigadão.